Ô gente, a paz do Senhor Jesus. Deixar uma palavra aqui. Ontem eu falei dessa palavra lá na igreja onde congrego, né? Fiz a abertura. Mas por a gente estar começando agora, né? Não dominar bem as palavras, então a gente muitas das vezes entrega aquilo que Deus colocou no nosso coração, né? E antes de mais nada, eu quero dizer, né? Eu aprendi isso com o professor de teologia. E tá na Bíblia, né? É um versículo bíblico, está em Pedro, 2 Pedro. Ele dizendo, antes de mais nada, saibam que as Escrituras, ela não é de interpretação própria, né? Ela não foi baseada no homem. Por cada palavra dessa aqui, ela foi divinamente inspirada pelo Espírito Santo. É a palavra de Deus. Então Deus não dependeu do homem ou da mente humana para falar. Então tudo isso que está aqui não é de interpretação própria de ninguém. O que acontece é que Deus pode revelar para mim de uma forma, um texto da Bíblia, e revelar para você de outra forma. Então, porque a palavra do Senhor ela se renova, né? Mas agora é responsabilidade de todos que pregam essa palavra. Não forçar o texto, né? Não forçar texto. Ou pregar heresias, né? Pegando versículos isolados e pregar heresias, né? Como tem muito por aí. Então isso é a responsabilidade de todos. Agora a forma de interpretar, Deus pode dar de um jeito para mim, de um jeito para você. E ontem eu estava meditando no Salmo Mateus 24. E é um sermão profético, né? Jesus falando, profético, porque são coisas vindouras, né? Coisas que iam vir acontecer. Mas percebemos também que Jesus estava falando coisas daquele tempo, daquele dia, daquela hora, né? Que ele teve ali com aqueles homens, com aqueles discípulos. E interessante que quando nós lemos a Mateus 24, nós vemos que Jesus está falando para um povo que o seguia. Um povo que, onde ele estava operando milagres, pregando a palavra, ele estava seguindo. Eram seguidores de Jesus, né? E a gente percebe que essas palavras não eram para aqueles que estavam fora, para aqueles que estão dentro. Ou seja, essa palavra é para os salvos, essa palavra ela é para aqueles que congregam. Essa palavra, Jesus não estava dizendo ali para uma pessoa que está lá fora, não está nem aí para as coisas de Deus, simplesmente virou as costas, está seguindo sua vida, levando uma vida de qualquer forma, uma vida leviana. Essas palavras não foram para essas pessoas. Essas palavras de exortação e vigilância é para aqueles que estão dentro. Então, literalmente, eu vejo essa palavra, Mateus 24, para a igreja do Senhor Jesus, a igreja que será arrebatada. E vou começar aqui no versículo no 10, né? Deixa eu ver, isso, naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Aí ele diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Aí olha o que ele diz, assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Né? Aqui não há muito o que explicar, né? Inclusive são palavras do próprio Jesus, né? Quem sou eu para querer acrescentar algo aqui, né? Sendo que é a palavra do próprio Deus. Mas nós percebemos, né, que eu sei que sempre houve essa questão da profanação contra a casa do Senhor, contra a religião, contra Deus, né? Contra os homens de Deus. Mas nunca se viu tão forte como é nos dias de hoje. Cada dia que passa nós vemos muito mais isso. Pessoas perdendo o temor, pessoas levando uma vida de qualquer maneira dentro da casa do Senhor. Antes de eu me converter a Jesus, antes do amor e a graça de Deus ter me alcançado, que só Ele pode fazer isso, é um dom de Deus, a salvação é um dom de Deus. Nós somos incapazes de escolher a Deus, Ele nos escolheu. Então, quando eu estava perdido e eu não dava ouvido ao Espírito Santo, eu era uma dessas pessoas. Já cansei de estar dentro da casa do Senhor, às vezes exercendo coisas, fazeres dentro da casa do Senhor,
mas levando uma vida de qualquer maneira. Então eu estava profanando o nome de Deus. Pessoas que me conheciam diziam, fulano nem parece que é crente. Isso é profanar o nome de Deus, profanar o nome de Jesus. Eu profanava a minha igreja, eu profanava o nome do meu pastor. Quando alguém via algo errado em mim, falava assim, é da igreja lá do fulano. Ok. Então, quando Jesus está falando, quando ver essas coisas, é porque está perto do fim. Mas você vai dizer, mas isso já existe há muito tempo. Não, mas não como agora. Agora está demais. As pessoas simplesmente, elas estão perdendo totalmente o temor de Deus. Há pessoas que estão em adultério, muitas das vezes, estão pregando a palavra de Deus, estão louvando nos altares, muitas das vezes está entregando profecias, e Deus, pela misericórdia dele, porque ele tem compromisso com a palavra, e muitas das vezes Deus usa essas pessoas ainda, e salva pessoas são salvas, mas aquela pessoa, neste dia, ele perderá a sua salvação. E olha aqui o que diz o versículo 25, olha, vejam que eu os avisei antecipadamente, Jesus falando, assim, se alguém lhe disser, ele está lá no deserto, olha para você ver, isso que é interessante, não saiam, Jesus fala, não saiam, se dizer que eu estou lá no deserto, olha, não saia, fica quieto no seu lugar, ou ali está ele, dentro da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Aqui nós vemos literalmente a palavra de Deus. Jesus está falando daquele tempo que Jesus pregava no deserto, Jesus pregava nas casas. Então Jesus está advertindo aquilo. Quando disser para vocês que eu estou no deserto, não saem do seu lugar, permaneçam no seu lugar. Quando disserem para vocês que eu estou dentro da casa, na casa de alguém, em algum lugar, não acreditem. Por que Jesus está falando isso? Porque quando nós meditamos no livro de Atos, nós percebemos que até antes de Jesus, pessoas se passaram por Jesus, né? Quando nós vemos Pedro e João perante o Sinédrio sendo julgados, né? Aqueles homens vão dizer, olha, esses homens certamente andaram com Jesus, porque pelo que nós conhecemos, são homens simples, mas são cheios, eles têm conhecimento da palavra, certamente eles andaram com Jesus. Porque antes apareceram pessoas se passando por Jesus e até tinham seguidores, mas não prevaleceu. Então Jesus está falando, quando disserem que eu estou lá ou cá, não acreditem. E se nós olhar hoje, nós não vamos ver Jesus pregando no deserto. Onde eu moro aqui, tão pouco tem deserto. Mas o que Deus colocou no meu coração, o Espírito Santo ontem colocou no meu coração, quando eu orava e meditava, o Espírito Santo colocou no meu coração que o que mais se tem hoje é pessoas mudando de igreja de forma assim, escandalosa, assustadora. E muitas das vezes pessoas estão falando, olha, naquela igreja não tem Deus, aquela tem Deus, e assim vai. Então, o Espírito Santo me fez entender essa palavra para os dias de hoje. Então aqui, de uma forma assim, consciente, né? Não acrescentando, mas estendendo do conhecimento que a palavra nos dá para os tempos pós-modernos que nós vivemos. De fato não vemos Jesus estar ali no deserto ou não está, mas nós sabemos que onde está 2 ou 3, ali está a presença de Deus, ali tem Deus. Então, meu irmão, se você está ouvindo conversas alheias, se você simplesmente sai de igreja por uma coisa ou outra, porque você não concorda com a direção, ou porque você vê que o irmão está em pecado, não aceito, quem vai fazer separação dessas pessoas é o próprio Jesus. Ele, não cabe a mim fazer separação do joio de trigo, é Jesus que vai fazer separação. Então, irmãos, o que eu quero passar para vocês, olha, à luz desta palavra que eu tenho meditado para a glória de Deus, e o Espírito Santo de Deus tem colocado desejo e temor no meu coração por essa palavra a cada dia, estudando essa palavra. Hoje eu reconheço a luz da palavra, eu falo debaixo da autoridade de Deus. Esta palavra, ela não dá respaldo para você ficar saindo de igreja. Se uma igreja vou te usar um exemplo, a igreja pode ter 100 membros, se 98 tiver em pecado, mas se tiver dois homens ali, ou que seja mulher, um modo de dizer, né? Se tiver 2 pessoas fiéis a Deus, ali estará a presença de Deus com aquelas pessoas. Então essa palavra não me dá respaldo para deixar aquela igreja, porque a nossa obra no Senhor, ela não é em vão. E quem é o cabeça da igreja é Jesus, não é o homem. Muitas das vezes olhamos para o homem, mas esquecemos que o cabeça da igreja é Deus. Então essa palavra, ela não te dá respaldo para você ficar saindo de igreja, andando no seu próprio entendimento, como fala o Provérbios. Não ande no seu próprio entendimento, mas seja guiado pela palavra de Deus, porque essa aqui é digna de confiança. Então, meu irmão, eu sinto te dizer, isso serve para mim também. Você que fica de igreja, nem sabe onde vai, está na igreja, está em outra. Olha, a palavra de Jesus fala para você, olha, quando disserem isso,
Fica no seu lugar, não acredite. E olha o que ele disse aqui, olha, porque assim, aí ele vai dizer, porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra o Ocidente, assim será a minha vinda. Ou seja, você percebe que quando as pessoas estão em uma transição, saindo de igreja, ela começa a falar mal da igreja que congregava, ali ninguém mais presta, a direção não presta, isso não presta. Então muitas pessoas serão pegas de surpresa na volta de Jesus, muitas delas vai ser num momento como esse, pessoas sem direção, sem saber onde ficar, onde deve ficar, porque anda no seu próprio entendimento, aí está falando. Porque é assim como um relâmpago, então muitos vai ser pegar de surpresa num momento como esse. E olha, eu vou mais adiante, olha o que Jesus disse ainda, onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Irmãos, há tantas pessoas que elas dão ouvido a pessoas que já estão mortas espirituais, líderes mortos espirituais, pessoas que se rebeliam, saem de igrejas, abrem as suas próprias portas de igreja, pessoas totalmente fora da direção de Deus. Elas dizem que está dentro da direção, até dizem, não, Deus me deu a confirmação, sendo que Deus não confirmou nada. A pessoa está no seu próprio entendimento. E por incrível que pareça, há muitos que seguem. Então Jesus está dizendo, ó, onde tiver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Que essa palavra possa falar o meu ou o seu coração. Não arrede o pé. Meu irmão, essa palavra ela não dá respaldo para você abandonar a igreja, porque você não concorda com isso, com aquilo, ou porque, independente de quantas pessoas estejam lá dentro, vivendo uma vida de pecado, quem vai fazer a separação dessas pessoas é o próprio Jesus. Fica na paz do Senhor, meus irmãos.